Adoração sempre foi um tema importante. Mas o que realmente importa para Deus? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Carlos. Fique à vontade para navegar nos nossos conteúdos, porque aqui estamos desenvolvendo a salvação. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Este homem foi o primeiro líder a levar toda a nação de Israel a conquistar a totalidade da terra prometida. Mas não foi a sua reputação diante dos homens que a Bíblia evidencia, mas sim a sua reputação diante de Deus. Ele é o único homem que a Bíblia vai dizer que foi o homem chamado segundo o coração de Deus. É claro que esse adjetivo não foi para mostrar a perfeição de Davi, porque Davi não era perfeito. Ficou ali claro e gravado nas Escrituras as limitações desse homem, que era um homem comum. Os seus pecados, como o adultério e o homicídio, que envolveram um dos mais fiéis valentes que Davi tinha, que era Urias, ficou gravado ali para mostrar as suas imperfeições. Embora seja justo dizer que os seus pecados, principalmente, eles se limitam a essas duas ações. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. No livro do Reis, capítulo 15, versículo 5, vai dizer assim: Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixou de obedecer nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Então você percebe que os principais ali erros de Davi, os dois principais, o adultério e o homicídio, ficaram gravados ali como seus principais. Claro que ele teve outros pecados, ninguém é perfeito, mas a Bíblia diz que ele cumpriu todos os mandamentos. Então, essa característica do homem segundo o coração de Deus pode ser bem aplicada aqui no caso de Davi. Então, se não foi por causa da perfeição de Davi, se não foi por causa da perfeição do filho de Jessé, por qual razão seria que Deus teria escolhido a Davi? Analisando a Escritura, a gente pode chegar na seguinte conclusão, que Deus procura nos homens algo que essencialmente encontrou em Davi. A gente pode ter essa certeza quando lê o Salmo 89, que vai dizer assim: achei Davi, o meu servo. 89:20 está escrito. Então, Deus está à procura de alguma coisa. E ele encontrou naquele tempo em Davi. Há um texto na Bíblia, na verdade um salmo, que diz muito o que o Senhor encontrou em Davi. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo de número 27, versículo de número 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no seu templo. Essa é a primeira dica bíblica do que o Senhor encontrou em Davi e o que o Senhor procura encontrar em nós. O foco de Davi era estar na casa de Deus. Era poder contemplar para meditar em seu santo templo. Ele disse, uma coisa eu peço e essa coisa eu busco. Então você vê que a primeira dica, por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus, e o que Deus encontrou em Davi, foi esses tipos de petições. Né? Quero viver em tua casa todos os dias, quero contemplar o Senhor, quero estar no seu santo templo. Então essa é a primeira dica bíblica do que o Senhor encontrou em Davi. Outra declaração que amplia o entendimento e soma sobre aquilo que Deus encontrou em Davi é o que diz o profeta Amós no capítulo 9. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguirei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realiza essas coisas. O profeta Amós ele foi contemporâneo de Isaías e de Miqueias. Nesse período, o reino de Israel estava dividido em duas partes, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, Judá e Benjamim. O profeta sofreu uma forte perseguição que fez ele retornar para Judá, onde gravou então ali, anunciou essa mensagem que a gente acabou de ler. Nesse período, Judá vivia os seus melhores anos, né? O rei Uzias teve uma grande conquista, uma grande ascensão,
politicamente e também militarmente, financeiramente, com comparações às outras gerações, aquele era o melhor momento em que eles viviam. Uzias, possivelmente depois de Davi, tenha sido o maior conquistador que Judá já teve. Só que numa comparação, no período de comparando ali o reinado de Davi e o reinado de Uzias, foi em que Deus protestou. E Deus estava sentindo falta ali do reinado de Davi, não era do poder político que Davi conquistou, não era do poder militar ou financeiro ou de todas essas grandezas. O que realmente Deus sentia falta era do tabernáculo de Davi. Ele não tinha a sobrenatural obra de arte que foi o tabernáculo de Moisés, aonde os artesãos ali, os trabalhadores, eles eram cheios do Espírito Santo para poder construir o tabernáculo de Moisés. Ele não tinha a grandeza e nem a glória que conquistou ou que tinha em beleza o templo de Salomão que futuramente foi construído. Também não tinha a grandeza e a beleza do templo de Esdras, né, quando foi a reconstrução, e nem as poderosas e oponentes pedras do templo de Herodes, já lá na frente. De todas essas construções, o tabernáculo de Davi era o mais simples, era simplesmente uma tenda com a Arca da Aliança no meio dessa tenda. Então, o que a gente pode concluir? Essa saudade que Deus tinha. Porque Deus não tinha saudade da tenda em si, mas o que acontecia ali dentro daquela tenda. Para a gente entender um pouco mais sobre ali o tabernáculo de Davi, Davi foi o homem que trouxe a Arca da Aliança, que estava perdida há décadas. Ele trouxe essa arca novamente e colocou ali dentro dessa tenda. Ele deu ordem para que os músicos ficassem 7 dias por semana, 24 horas por dia, tocando música. Foi nesse momento em que a música, né, fez realmente parte de um culto de adoração a Deus. Então Davi foi responsável por trazer a arca e colocar então esses músicos diante da arca para glorificar através da música o nome de Deus. Então, em suma, assim, né, num resumo, esse era o tabernáculo de Davi. A ideia aqui não é que Deus quer que a gente reconstrua o tabernáculo de Davi, fazendo uma tenda e trazendo uma réplica da Arca da Aliança, colocar aí, então os músicos para que fiquem ali glorificando Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana diante da arca. Essa não é a ideia de Deus. Até porque do tempo do Davi para cá, a música mudou bastante, né? Hoje nós temos uma grande potência musical no ramo de adoração. Então, essa não é a ideia. A ideia não é que construamos, né, novamente uma réplica do tabernáculo. Até porque a gente tem que lembrar daquela passagem que Jesus encontra com a mulher samaritana. Naquela discussão ele vai dizer, vai chegar o tempo que, já chegou esse tempo que Deus está à procura de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E precisamos frisar, então, quando ele disse que Deus está à procura. Naquele tempo, ele achou Davi. Lá na frente, para a mulher samaritana, ele vai dizer que Deus está à procura de adoradores e não de adoração. Aqui eu posso frisar que Deus ele não quer a sua adoração, ele não está se importando com a sua adoração, ele está se importando com o adorador, é o que ele diz aqui no versículo. Da mesma forma, a gente pode usar o exemplo das ofertas. Deus não está se importando com o que você oferta. A importância de Deus é com o ofertante e a motivação que ele está fazendo aquilo. A motivação que ele está entregando uma adoração. Por que ele entrega uma adoração? Então Deus está preocupado com o adorador. Por que você entrega uma oferta? Então Deus está preocupado pela motivação que te está fazendo entregar aquela oferta. Então a gente consegue entender o que Deus encontrou em Davi. O coração de Davi era um coração que estava atraído à vontade de Deus. O interesse de Davi era agradar a Deus, era entregar a maior devoção a Deus. Ele estava totalmente voltado. Por isso que Deus sentia falta do tabernáculo de Davi, do que acontecia. No tabernáculo não tinha aquela grandeza, não tinha aquela obra sobrenatural do templo lá do tabernáculo de Moisés. Mas o que era entregue naquela tenda era o que Deus queria, era o que Deus estava sentindo saudades.
Então, a procura de Deus nunca foi por adoração, nunca foi por oferta, mas Deus estava se preocupando com o adorador e com o ofertante. E nisso a gente entende o que era o coração de Davi. Davi estava totalmente voltado à adoração a Deus. O coração dele era atraído por se satisfazer em Deus. Então, a gente consegue entender por que era um homem segundo o coração de Deus. A tenda era simples, o local era um local humilde, mas a adoração que era prestada ali, o adorador era um adorador verdadeiro. Era um coração que estava se derramando diante da presença de Deus. É claro que Davi estava incomodado com aquela situação. Ele morando num palácio e Deus morando numa tenda. Deus não estava preocupado com aquilo. Deus estava preocupado com a adoração que estava sendo feita lá. E tanto é que ele sentiu falta disso. Mas Davi estava preocupado. Só que no texto em que a gente leu, Davi ele pede uma coisa para Deus e essa coisa ele vai buscar. E qual é essa coisa? Que eu possa morar todos os dias na casa de Deus. Ainda que o seu palácio seja confortável, ainda que ele vivia em todo o luxo possível da época, o desejo do coração de Davi realmente era viver naquela tenda. Era morar todos os dias naquela tenda. E por qual razão que Davi queria morar naquela tenda? Qual é a razão que levaria ele a morar todos os dias, deixar o seu palácio para morar lá todos os dias naquela tenda? Era que a presença de Deus era o único atrativo daquele lugar. Isso serve para nós hoje. O que motiva? O que nos tem motivado a ir à igreja? Quais são os atrativos que nos leva à igreja? É claro que a gente pode ter amigos, pode conhecer pessoas ali que é muito legal viver em corpo, em união, em comunhão, mas o atrativo principal, o que tem que estar no nosso foco, o foco da nossa adoração é adorar a Deus, é servir a Deus, é contemplar a beleza e a santidade de Deus. Vamos destacar alguns pontos dessas frases do Davi. Ele diz no texto: a única coisa que eu peço ao Senhor, e é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo. A tradução aqui é da Nova Versão Transformadora. Vamos aí deixar alguns pontos para a gente entender um pouco melhor sobre o que Davi quis dizer nesses versículos. Quando Davi diz uma coisa, essa expressão quer dizer prioridade. A prioridade de Davi, ele podia pedir várias coisas. O próprio Deus disse para ele, lá quando teve aquele pecado com aquele erro do adultério, Deus vai dizer para ele, através do profeta, se você tivesse me pedido todas as mulheres, eu te daria. Né? Então, o que Davi pedisse, Deus daria para Davi. Mas olha o homem segundo o coração de Deus, o que ele diz. No Salmo 27, ele vai dizer, uma coisa eu peço. Então, era uma prioridade. Essa uma coisa era a prioridade de Davi. O segundo ponto a destacar é o peço. Quando Davi diz uma coisa, eu peço, Davi aqui está dizendo da dependência de Deus, porque ele não consegue fazer nada sozinho. Então, esta coisa que quero, esta coisa que estou pedindo, ele está dizendo, eu estou na plena dependência de Deus. Um terceiro ponto ainda, ele vai dizer assim, que busco. Uma coisa eu peço e busco. Aí ele não está jogando a situação para Deus. Ele já pediu, que é morar na casa de Deus. Só que essa petição dele, há a parte que o próprio Davi sabe que tem que fazer e que nós também temos que entender isso. Que temos que pedir a Deus, mas a nossa parte é buscar. O homem, segundo o coração de Deus, pediu para ficar todos os dias na casa de Deus. E pediu para que Deus o ajudasse, porque ele não conseguiria fazer isso sozinho, mas ele faria a parte dele. Então, o busco aqui está falando que existem duas partes. Deus faria a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. O outro ponto é morar. Quando Davi diz para morar todos os dias na casa de Deus, ele não estava querendo dizer de um encontro casual, ou apenas de uma religiosidade, mas ele queria ter profundidade e relacionamento com Deus. Este era o pedido de Davi, de morar ali para ter esse relacionamento com Deus que é totalmente relacional, que está buscando realmente essa relação. Um outro ponto que a gente ainda pode puxar aqui é que quando diz morar, a gente assimila com lar. O lar é onde a gente realmente somos o que somos.
Na rua a gente pode até ser diferente e se postar de uma maneira diferente, mas dentro da nossa casa mostra realmente quem somos. Então, o que Davi queria dizer ali é que era demonstrar para Deus quem realmente Ele é. E isso a gente pode aplicar na nossa vida. É mostrar realmente quem somos e o que queremos de Deus e qual é a nossa verdadeira adoração diante de Deus. Entregar uma adoração verdadeira. Davi ainda vai dizer sobre a contemplação. Quando ele diz em contemplar a beleza de Deus, não está falando somente dos atributos de Deus, mas em ser fascinado naquilo que está sendo contemplado. A gente vai ter um exemplo muito belo nas Sagradas Escrituras, daqueles serafins que ficam diante de Deus ali, dizendo santo, 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 por toda a eternidade. Às vezes, nessa mentalidade humana que a gente tem, a gente fala, poxa, mas será que eles não vão enjoar? Ou será que a gente não vai enjoar de ficar na eternidade só santo, santo, santo? É claro que não. Porque só existe uma única coisa que pode fazer com que aquelas pessoas não fiquem enjoadas, entediadas diante de Deus ali, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Porque o que ele está contemplando está alimentando aquela adoração. Então, o Davi sabia muito bem que era isso. Ele queria contemplar a Deus porque ele estava fascinado pelaquilo que estava contemplando. Então, a gente podemos também pegar isso de exemplo. Contemplar a Deus e ficar fascinado e alimentado pelaquilo que estamos contemplando de Deus. E por último, ele vai falar de meditar no seu santo templo. O meditar é muito interessante, porque os estudiosos vão dizer que a meditação traz a ideia de alguém que vai para o santuário para estudar a Deus, para examinar a Deus, para investigá-lo. Todas essas expressões falam de alguém que decidiu procurar melhor conhecer a Deus. Então, o que Davi fazia ali naquele santo templo? Qual era a petição? Senhor, eu quero investigá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero examinar, eu quero conhecer o Senhor melhor. Esses eram os desejos, essas eram as qualificações, essa era a petição do homem que era chamado segundo o coração de Deus. Você entende aí por que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus? Qual que era a intenção do coração de Davi? Era ter um relacionamento com Deus, era conhecer esse Deus melhor, era ter intimidade com esse Deus. E o interessante é que Deus está à procura de pessoas assim, porque diante de todos esses templos maravilhosos que nos dias de hoje nós temos, que comparado com o templo de Salomão, comparado com o tabernáculo de Moisés, com o templo de Esdras, de Herodes, hoje existem templos, igrejas magníficas, mas o que realmente Deus tem sentido falta? O que realmente importa para Deus? Qual é a procura de Deus? Lá no passado ele estava procurando e encontrou em Davi algo que tem que ser encontrado na gente, que é um coração adorador, que é um homem que entrega uma adoração verdadeira a Deus. E o nosso mestre nos ensinou algo impressionante. Ele mandou que a gente entrasse no nosso quarto, fechasse a nossa porta e buscasse o nosso Deus em secreto. Porque o secreto é o que traz o relacionamento. O secreto é o que traz intimidade. O secreto é que transforma homens simples em verdadeiros adoradores. Que Deus nos ajude a ser essa pessoa. Que Ele encontre em nós o que Ele encontrou em seu servo Davi. Que Deus abençoe a todos.